Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Você acabou de ver e acabou de chegar, ainda estava quente, eu cheguei a ver fumaça aqui no monitor da televisão, porque o Bruno, nosso querido amigo e irmão que nós conhecemos lá no metrô de São Paulo, Jorge e eu, por ocasião da Feira Mística, lá em São Paulo ano passado, o Bruno se prontificou a fazer uma nova vinheta para nós, juntamente com o Guilherme, um outro artista gráfico, e ambos batalharam, mudaram, como eu sou chato pra caramba e reconheço, mandou para mim uma série de vezes, Bruno, não gostei disso, quero isso aqui melhor, e assim vai, e desde há muito nós estamos fazendo, e agora, nesse instante, ele mandou, e eu gostei, e tanto é que nós já pudemos converter e colocar no ar. Doravante vocês vão ter essa vinheta, mantivemos o som original, e está em 3D, uma coisa maravilhosa. Obrigado, Bruno, obrigado, Guilherme. E no fim do programa vocês vão rever essa vinheta. Ao mesmo tempo, quero lembrar vocês que amanhã sai o DVD 77 da coleção Mosaicos do Novo Ciclo. Parece que foi ontem, né? 8 anos atrás, aí, 77. E hoje nós completamos o programa de número 150 do Mosaicos do Novo Ciclo. São 150 programas com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, né? Vale ouro esse moço mesmo, como todo mundo diz. Então, hoje nós fazemos o programa número 150 e nós vamos começar a falar sobre o assunto que eu particularmente não gosto, não me soa bem esse assunto. Mas como ele se apresentou para mim, eu tenho que lidar com ele, né? Vai ver que é por isso mesmo. E se nós não exaurirmos o tema hoje, vamos fazer mais uma, mais duas, mais três, seja lá quantos programas tiverem que ser. E eu queria, antes de passar a palavra para o meu querido amigo e irmão, queria mandar um abraço para a Jeanne Keller, lá da Suíça, que esteve conosco no meu workshop lá no Rio de Janeiro. Um fraterno abraço para você e está ligada ao vivo agora com o fuso horário diferente assistindo nós aqui, tá? Não só ela, como ela na Suíça, como gente na Nova Zelândia, Austrália, Portugal, Grécia e outros lugares que Alemanha, Dinamarca, Noruega, tá aqui, ó. Países Baixos, Países Altos, Nordes, Fiordes, tudo. Tá aqui. Em cima, no meio, embaixo. Em cima, no meio, embaixo, até onde a gente nem imagina, né? É melhor assim, cara, cria criatividade. Bom, já falei tudo? Falei. E também não, como eu tinha dito, também a Mara Tapchuri, neta de um grande amigo meu da década de 70. Ok? Então, todos bem-vindos aqui, temos plateia de novo aqui. Ana Lúcia de São Paulo está aqui. Ana Lúcia, tem razão. Um grande abraço, estão mandando aqui. Fez o meu workshop em São Paulo. Temos gente aqui hoje, ao vivo. E também o nosso querido amigo e irmão. Tudo bem, Jorge? Sempre está bem. Sempre está bem, né? Tá bem. Eu gostaria de... Espera aí, antes de passar para ele. Eu gosto de falar agora, porque depois deixar ele falar um monte. Estamos muito felizes com o sucesso, do qual o nosso querido amigo e irmão tem participado também sempre que pode, do programa Vida Inteligente Interativo, todas as manhãs, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, com temas modernos, com temas que ajudam no caminho, ajudam no crescimento. Todo dia, às 10h30 da manhã, Vida Inteligente Interativo, na Pax, a TV do Bem, www.pax.tv.br. Amanhã de manhã, o tema, você vai gostar muito, como esse programa é ao vivo, amanhã o tema é Silêncio e Solidão. Muito obrigado. Ele aparece e eu esqueço. É engraçado isso, né? Até na hora do programa lá eu fico falando, qual é o tema de hoje? Repetir. Só não pode pedir para repetir, né? Exatamente. Que coisa, né? É isso aí. Então amanhã nós vamos abordar. O que nós vamos abordar? Sei lá. Aparece o tema e na hora a gente desenvolve lá. Quando ele fala nós, é você falando sozinho, né? Nós, os dois computadores, os dois teclados, os dois mouses, né? Que você já viu lá. Outro dia eu mostrei para as pessoas verem como é que é fazer aquele programa lá. Eu sozinho manuseando 2 mouse, 2 teclados, 2 monitores, câmera, né? Telefonema que toca. O meu irmão que chega atrasado, né? Eu tenho que abandonar a câmera para abrir a porta para ele, mas sempre bem-vindo. Você tem todo o direito de chegar a hora que você quiser. Eu aviso. Eu sei, avisa, claro. Então tá aí. Então, prazer ter você mais uma vez aqui, né? Igualmente. Por que eu digo prazer? Porque eu não encontro com ele. É raro encontrar com o Jorge, mesmo morando em Florianópolis, e distantes 300, 400 metros ou quê?
Por aí, Por aí, né? aham. Então, mas aí tá. Mas ele é liso, não consigo, tem jeito. Fico na toca. Fica na toca e é difícil. Então tá aí, a palavra é sua agora. Pode cumprimentar quem você quer cumprimentar e depois vamos entrar no tema que promete. Não, só uma coisa, 150 vezes a gente já conversou? 150 vezes. Eu me lembro outro dia que eu estava comentando com você, olha, Jorge, hoje é o programa número 100. Lembra? E como nós só falamos a cada 15 dias, e não tão regularmente, né? Porque tem dia, ou eu viajo, ou você não pode vir tudo isso aqui, você imagina 50 programas? Quantos anos são isso aqui? Sei lá, rapaz. Né? Já estamos no... 2 por mês? 2 por mês, assim? 25 sem muita meses. regularidade, então. Então tá aí, ó. Mas nós somos atemporais, não tem problema. Não, tá bom, 150 programas já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho? Então, hoje ele está se despedindo aqui, o Jorge, né? Conversa pra caramba, né? Conversa pra caramba ali, ó. Bom, então um abraço fraterno para todos, né? Vamos trabalhar, vamos conversar. Vamos, é isso aí. Nós vamos conversar Astral. do astral. É um assunto que as Você pessoas falou que falam... você não gosta, por quê? Não, sabe por quê? Por que eu não gosto? Eu vou dizer, a pergunta foi oportuna. Porque eu não conheço. Não conheço nada, eu só conheço o que todo mundo conhece, mas deve ter algum fundamento, porque tem pessoas que conseguem enxergar esse outro plano. Eu tenho amigos que vivem nesse outro plano também. Exemplo do Wagner Borges, a turma da lista Os Voadores, que é uma lista tradicional do Yahoo Groups. Tem uma série de pessoas que têm esse alcance de ver esse tal de astral, né? Como eu não vi, como eu não conheço, então não posso gostar daquilo que eu não conheço. E não me atrai bem, porque dizem que lá estão as coisas mais pesadas, lá é o mundo dos desejos, a coisa mais densa, então isso não me soa bem. Quem sabe eu passe a gostar do astral, desde que eu compreenda, desde que eu tenha conhecimento dele. Mas por enquanto não me é agradável, não. Pode ser porque assim, tudo que diz respeito ao mundo invisível ou é completamente degradado, ou é distorcido intencionalmente, ou é como se diz, como se a gente desconhece, daí deixa de lado, mas não tem nada mais simples do que isso, né? Tem uma frase. Bom, hoje então nós vamos falar sobre o astral, mas daí a gente tem conversado assim, às vezes um pouquinho sobre, né, nessas conversas que a gente tem tido, né? Mas aí hoje nós sempre vamos... eles dão umas pinceladas com a gente. Hoje nós vamos avançar um pouco mais na casca da cebola. Vamos lá. Vamos dar uma avançadinha. Preparar para chorar, então, lacrimejar, então. Sim. Vai ser doído. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma frase esotérica tradicional da Gupta Vidya, na Índia, né? Somente os tolos ou somente os loucos entram onde até os anjos temem entrar. Já ouvi essa frase, Falando sobre o astral, esse negócio de você fazer viagem, essas coisas assim, e achar que você está ali num negócio tudo... Agora, pode ser que eu já entrei, porque você lembra que eu comento algumas coisas com você, né? Que se o astral for aquilo, não quero conhecer mesmo. Não, mas sim, mas daí hoje a gente vai explicar. Bom, então assim, primeiro o que é o plano astral, o que é um plano, depois vamos conversar sobre o que é o plano astral, depois quais são as 3 formas de interação do ser humano com o plano astral, depois aí vamos falar sobre especificamente como se dá essa interação e como elas estão entrelaçadas, e vamos nos deter mais na 3ª interação do ser humano com o plano astral, que é naquilo que se conceitua como morte, e com um aspecto diferenciado, que daí vamos falar sobre os dois sonos pós-morte, né, que daí tem a ver diretamente com a questão do astral e da vida astral. Eu acho que nós vamos mais além,
porque como nós vamos ter tempo, e aqui não tem problema de tempo, né? Sim, Não de sim. hoje, que eu digo outros programas. Sim, pode ser que a gente não consiga nós terminar vamos, hoje. não vai terminar mesmo, já sei disso. E nós vamos falar sobre os planos e os subplanos também. Vamos falar hoje, agora Então, já. vamos chegar lá. Agora é importante, Jorge, que a gente comece pelo corpo astral. Né? Para a gente dar essa distinção, corpo físico, corpo astral, para que a gente possa compreender essa interação. Sim, só primeiro daí antes de explicar o corpo astral. Fique à vontade. Vamos explicar, hoje geralmente a gente conversa, hoje nós vamos explicar. É legal. O que é o plano que dá origem, do qual a gente pega uma parte que vem a ser o corpo astral que reveste a mônada, né? Bom, primeiro que o termo plano dá a impressão que é um bolo de camadas, né? O físico, o vital, o astral, né? Isso... Todas as figuras mostram assim, inclusive. Sim, todas completamente erradas, né? Então, tá aí. E isso daí já vem daquela interpretação religiosa ou místico devocional de considerar sempre o que é superior para cima. Então, o físico, o vital, o astral, o mental superior, Buda, Timã, o imanifestado. E quanto mais longe eu olho, menor eu sou, não é? Sim mesmo. E não é assim que funciona. Então, o nome adequado, em vez de ser plano, vital, astral, mental abstrato, é mundo. Interessante esse que seria a forma adequada de se nominar. E aí dentro do mundo astral, então nós temos vários planos e vários subplanos, que são 7 planos, os 7 são 49, a gente pode conversar sobre como é que funciona cada um deles. A diferença, vamos nos ater daí ao físico e o astral, que é o nosso foco hoje, né? A diferença do físico para o astral, a primeira, do mundo físico para o mundo astral, é que no mundo físico nós nos baseamos em 3 dimensões, então em distâncias. A mesma unidade de deslocamento que eu tenho no mundo físico, que a gente chama de distância, no astral essa unidade de deslocamento é tempo. Tá? Isso é a primeira chave para compreender o que a gente vai conversar hoje. Então, físico, distância, astral, tempo. Okay. Sim, e no físico você tem norte, sul, leste, oeste, zênite e nadir, né? E o astral seria você ficar no meio, girar sobre si mesmo, como fala o professor. Então você cria uma temporalidade com relação ao físico e se projeta no astral. Daí tem uma coisa que é muito importante, muito interessante, importante vem depois, que é o fato de na tradição, na Gupta Vidya, na tradição oculta, a unidade que mede tempo é a mesma unidade que mede espaço, chama truti. Tá? Então, um truti é uma unidade de tempo e uma unidade de espaço, porque aí o espaço... No mundo astral? Não, no todo, no físico e em todos os outros planos, a unidade de tempo é a mesma unidade de espaço, que é o truti. E aí o espaço, no caso da manifestação, é a matéria em expansão. Então, o tempo e a matéria em expansão e o espaço, eles têm a mesma forma de ser visto. O que muda é a densidade de cada um. Okay. Quer ver? Então, assim, são feitos 7 planos. Atima, Buddha e Manas, que é considerado como planos arrúpicos, que são 100 formas, que é o espírito de cada um, onde vai a mônada descer para evoluir. E nós temos os 4 planos mais densos da matéria, que é a mente concreta, a mente abstrata, a mente concreta, o astral, o vital e o físico, que é esse que é a tônica que está em evolução agora, esse que a coisa sobre a qual nós temos autoridade para modelar, né? Onde a gente tem inferência no que a gente conceitua como vida. Na medida em que daí o ser humano, enquanto espírito, enquanto mônada, ele vai ter uma experiência no plano mais denso, então ele se reveste de uma alma, se reveste de um corpo vital e de um corpo físico para poder interagir com esse plano mais denso, né? E aí então, nesse processo de revestir, se ganha um corpo mental concreto, se ganha um corpo astral, se ganha um vital e é parido físico. Então, o astral, enquanto mundo, ele é todo um sistema de evolução,
não é? Onde existem várias hierarquias, onde já existiu um período em que o astral inconsciente, processo de descida da matéria, do espírito na matéria. Então, nesse período, o plano astral ele ainda era inconsciente, e aí houve uma questão evolucional que não foi levada a contento toda a evolução do plano astral na cadeia anterior à da Terra. E aí então transborda alguma coisa para a gente resolver, e isso é o que hoje no ser humano é o corpo das emoções, onde a gente cria os sentimentos. Pouca gente aqui, ou muita gente, tem o que a gente chama de clarividência ou vidência e consegue ver esse plano astral, né? Quando você está no plano astral, você consegue ver esses outros corpos que você acabou de citar? Não. Hã? Não. Não? O ser que habita no astral, quer dizer, uma emoção que você tenha, ou um elemental, ou um devil, não interessa que criatura que vai habitar o astral, vê o plano como a gente vê o plano físico. Várias graduações, eu vejo cores, eu vejo isso, eu vejo aquilo, tem interações, né? E há graduações no mundo físico, por exemplo, a graduação no mineral, da pedra bruta ao diamante, o que seja. No astral também tem as graduações, mas não se vê os outros. Por quê? Não se vê os acima, mas o abaixo eu vejo. Não, mas como é que as pessoas dizem, sai do corpo aí e vê que está flutuando, está lá o corpo dele? Não, mas essas você coisas. vê o símile no astral, nós vamos explicar isso. Ah, é? Uhum. Então as pessoas não estão vendo aquilo que dizem estar vendo. Não. O corpo dele que está lá e que ele viaja, que ele sai para a chaminé, tem nada passa a ver, por cima de fio, nada? Não, tem nada a ver. O que é isso na verdade então? Ele Só uma partezinha. Ele vê o símile porque o astral ele é completamente plástico. Ele tem um símile do mundo material, que na verdade a maior ilusão de todo o universo é o mundo físico, não é o invisível. Não é? Então, no astral, você vê o símile do que existe fisicamente, mas na maior parte das vezes um símile adequado àquilo que você deseja ver e não ao que é realmente. Principalmente quando você está se relacionando ou tendo contato com aquilo que você pensa que são seres de alta estirpe que andam pelo astral, que daí não é bem assim. A gente vai explicar como Legal, funciona. então vamos em frente. Então, assim, a mudança de um plano para o outro é só vibração, mais nada. Então, do físico para o vital, é só o nível de vibração que muda e, por decorrência, muda a tônica da matéria. A vida, ela pré-existe antes do próprio mundo físico. Por exemplo, assim, antes de você ter um corpo físico, nessa existência que você está agora, você já era quem você é. Não sei qual é o teu nome. Você agora está Eustáquio. Quando terminar essa existência, daqui a 100, 200 mil, 1 milhão de anos, não sei, é uma questão tua, o que vai acontecer? Você volta a ser o que você já é hoje. Então, a vida entre planos, ela permanece exatamente a mesma. Muda a modalidade como ela se apresenta, mas a sequência é exatamente a mesma. Então, no processo de descida, a gente se apodera de parte do plano astral e cada um forma o que é o corpo astral de cada um que você então queria. Tá, e isso que eu queria. O corpo astral é com ele que eu visito o plano astral? Já vou te falar. Tá. Então, assim, só explicando ainda o que é um plano, né? Okay. O que é um mundo, para daí então a gente entrar na particularidade. Então, tem uma regra da física, dois corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É uma limitação do mundo tridimensional. Só aqui. Passou do físico para o vital, para o astral, não vale. E a maneira mais correta de você ver, você tentar visualizar o que são esses mundos, né? Em vez de plano, a gente está chamando de mundos, porque o plano ele não é assim. O astral, né? O mundo astral, assim como o vital, como o mental, ele não está em determinado lugar. Ele está em tudo. Né? Ele é o mundo astral, ele é. Exatamente, e sempre mais denso, ele existe dentro do mais sutil. Então, o físico existe dentro do vital, o físico e o vital existem dentro do astral, o físico, vital e astral existem dentro do mental e assim sucessivamente. Do rúpico até o arrúpico, quer dizer assim, do mundo com forma até o mundo sem forma. Então, a melhor maneira de você imaginar o que seria esse mundo astral, esse mundo mental, é você imaginar uma orquestra. E aí depende unicamente de quem está olhando para ela, ou quem está ouvindo a música. Então está a orquestra toda tocando. Eu vou, né, e eu só vejo uma música. Né? Eu vejo a música como um todo. Eu estou no mundo físico. Mas eu tenho
você tem ouvido para música e você consegue identificar na orquestra os instrumentos, um outro instrumento. Separadamente. Você está vendo o vital. Ok. A outra pessoa tem um ouvido mais apurado para a música e consegue identificar não só a nota de cada instrumento, mas analisar a sequência de notas de cada instrumento. Ela já está vendo o astral. Aí o outro consegue ouvir a combinação de somente 2 ou 3 desses instrumentos para formar determinada nota, ou conjunto de notas, não é? Ou um pedaço de harmonia. Aí então esse já está vendo o mental. Então a coisa em si, ela é uma só. O universo em si, a existência em si, não tem em cima, não tem embaixo, não tem dentro, não tem fora, não tem lá, não tem aqui, não tem longe, não tem perto. O universo é. A vida é. E nós somos o que nós somos. Por isso que a gente conversou. A gente olhar aquela estrela, o universo, ou aquilo lá foi descoberto, a estrela mais antiga do universo que existe há 50 milhões de anos. Só diversão da pseudociência, não tem nada a ver com a realidade. Porque todo o universo, ele é instantaneamente. Todos os planos são instantaneamente. A vida é instantaneamente. E nós habitamos, aí vem a questão do ser humano, em todos os 7 planos ao mesmo tempo, que essa é a tônica da vida atual. Isso é o mundo astral. Isso é o mundo vital. Isso é o mundo mental. Nesse processo de descida, de dar veste, de dar ambiência para que a mônada, para que o espírito consiga experienciar no mundo mais denso, então aí é dado a você mente concreta, mente abstrata, vital e, por último, físico. E o vital e o físico servem somente para quê? Para fazer com que você tenha a condição de interagir com o mundo que te cerca. Porque o mundo físico que te cerca, que me cerca, que nos cerca, ele é completamente invisível para o astral, para qualquer coisa que exista no astral. Ele é completamente invisível para qualquer coisa que exista no mental. Como é que é? Repete isso. O mundo físico é invisível para o astral? Da mesma forma como o mundo físico eu não vejo o astral não vê o físico. Por exemplo, sim. Eu estou imaginando agora, as pessoas que são videntes, que vivem nesse plano, ouvindo isso aqui que nós estamos falando. Hoje nós vamos desmontar uma porção de coisas. Ok. Não, hoje temos tempo. Sim, Outros programas... temos 36 minutos, ainda dá para falar uma porção de coisas. Então, assim... Então é importante, não ver, um plano não enxerga o outro. De maneira nenhuma. Não enxerga. Então, é o seguinte, qual é que é a forma que você tem, né, enquanto... Não é nem enquanto espírito, você enquanto alma, Eustáquio André Patunas. Muito bem, isso mesmo. Falou direitinho. Perfeito. Mântrico. Eustáquio André Patunas. Então, qual é que é a forma que você, enquanto alma, nem enquanto mônada, que eu não sei teu número, sabe? Então, qual é a forma que você tem para interagir com o mundo físico? Como é que você, alma, interage com individualidade? Como é que você interage com o mundo físico? Com o meu corpo físico. Mas o que no teu corpo físico? Aqui, ó. 5 sentidos. Então, visão, audição, tato, gustação e... E você falou que até alguns estão em desenvolvimento, né? Sim, o olfato é o que está em desenvolvimento agora, né? Que é o 5º sentido, depois a gente vai para o 6º, que você vai perceber a permeabilidade, depois você vai estar no todo. Okay. Então, eu recebo interação do meio através dos 5 sentidos, Gnanendriyanis, né? E aí essa interação toda forma imagens, e essa imagem é que chega para a mente, que chega para a minha alma traduzir. Então, se eu não ouço, se eu não vejo, não sinto, não toco e não... Aqui toca telefone ao vivo, é fantástico. E adivinha de quem é? Do Fernando, meu filho. Casa de Ferreira, espeta de pau. Vamos lá, então, a forma de interagir com o mundo através dos Gnanendriyanis, então os 5 sentidos. Então você vai ver, ouvir, cheirar, gustar e tocar, tudo isso se transforma em imagem. E essa imagem é que é a forma como a tua alma vai ver o mundo físico. Por quê? Porque a tua alma não vê o mundo físico. O teu corpo astral não vê o mundo físico. Agora nós vamos encrencar. Vamos. Espera aí. Se você fala que alma é personalidade, se eu estou construindo... Como é que não está vendo se é uma coisa que está sendo construída? Aí eu estou construindo minha alma ainda, porque a minha personalidade ela muda. Sim, mas veja o que eu disse para você. Vamos repetir, então, talvez eu não tenha captado. Você, enquanto alma, Eustáquio, você não vê o mundo físico.
Você não vê porque você não vê, porque você é mente concreta e astral. Você sim, eu já passei para a banda de lá, então eu sou alma. Não, não. Aqui. Não, mas hoje você é alma ou você não tem alma? Sim, a alma está se desenvolvendo, acabei de dizer. Sim, É a minha personalidade, é o meu ego aqui. Individualidade. Ego não. Individualidade. Ego é o imortal, Tá, individualidade. okay. Então a individualidade que você tem é mente concreta e astral, é a tua alma. Ela está adquirindo maturidade, mas ela existe. Tá. E a forma dela interagir com o plano físico é através dos 5 sentidos. Ok. Tá? Então, a alma não vê o mundo físico, não tem como. Por quê? Porque ela não tem olho para ver. Porque para ver o que a gente vê é aquilo de denso no qual reflete a luz. O que eu ouço é aquilo de denso que está dentro da faixa que o meu ouvido traduz. E assim é. Só me explica uma coisa assim, que Sim. Nos planos, esses 7 planos do ser humano que você falou, nós vamos ser esses 7 planos? Hoje nós somos e estamos, como é que é esse negócio? O mais denso é o físico. Agora nós já estamos falando do físico juntamente com o astral. Acima disso tem o mental, né? E o que vai indo? Eles trabalham juntos, eles têm ordem, esses planos ou não? Sim, Grego. Então vamos só esclarecer essa parte aí para ficar mais... Então tem você que eu não sei quem você é. Ok. Né? Você é Atman, Budi e Manas. Atman e Budi não tem tradução no português, é o princípio divino. Budi, Atman é o princípio divino, Budi, intuição, Manas, mente abstrata, né? Já ligado com a mente concreta. Isso é o arrúpico, é o que é o teu espírito. Depois aí vem a unidade e a individualidade que está experienciando a existência agora, que daí é tua alma e teu corpo físico. O teu corpo físico é feito pelo físico e pelo vital, que é o que mantém o conceito de vida. E a alma é feita pelo plano astral, que é as emoções, e a mente concreta, que é o teu conhecimento, teu raciocínio lógico, que é o de 60 manas, que é a mente. Claríssimo. A forma da alma interagir com o mundo físico, com o mundo externo, ela recebe as impressões através dos 5 sentidos, né, que é o Jnana Indriyani, e vai reagir através de Karma Indriyani. Mão, pé, fala, excreção e geração. Entende? Então, sempre vai interagir com o meio através do corpo e vai receber do meio através do corpo. Por quê? Porque a alma não interage no plano físico. Por quê? Porque a alma em si... Agora já ficou mais claro. Ela é mente concreta, né, raciocínio e emoção. Tá? Bom, então, essa é a formação da criatura, né, e ela tende a interagir com o meio para, então, aprender. Tem uma coisa que é muito importante, eu vou falar agora, isso é importante, né? É relevante. Importante está acima de relevante. Né? Que o relevante pode vir a ser importante ou não, dependendo do tempo que está sendo falado. Então, isso é importante e relevante, que é o seguinte, enquanto nós estamos no corpo físico, nós semeamos. Tá? Quando nós deixamos de estar no corpo físico e passamos pelo que se conceitou como morte, que é a maior de todas as mentiras, e nós vamos conversar detalhadamente sobre isso, porque tem a ver com o astral. Apesar de que nós já fizemos programas de morte, pós-morte e um monte, né? Não com tantas camadas da cebola. Ok, então tá, sim. A gente vai falar você falou, hoje vamos descascar mais ainda. Perfeitamente. Então, foi tudo. Foi tudo? Já volto aqui. Então, a questão do que é relevante, sim. A questão do que é relevante e importante é que, assim, enquanto o ser humano está com o corpo físico, vital, astral, mente concreta, enquanto ele é espírito, alma e corpo, uma unidade evoluindo, 7 planos entrelaçados ao mesmo tempo agindo, então você semeia. Isso. Depois que você passa pelo processo de perda do corpo físico, daqui a 100, 500, 1000, 10.000 anos, é um problema de cada um, dependendo do que tenha para fazer. Daí então você vai fazer com que essa semente brote. E aí tem um período de vida astral, que a gente nunca conversou aqui. E aí dentro do período de vida astral tem 2 sonos astrais que iniciam e terminam o que seria a vida astral, que a gente também nunca conversou aqui. Sim. Né? E aí depois desse processo então de vida, sono, vida e sono astral, onde você vai fazer com que seja brotado aquilo que você semeou durante a tua existência, inicia-se o período onde você vai colher aquilo que você semeou na vida passada e fez brotar nesse lapso em que você fica no astral. E que tem o nome de karma, essas coisas? Que tem o nome de vida seguinte. Tá, vida seguinte, vamos lá. A próxima existência.
Mas ela vai vir revestida desse negócio que todo mundo fala, de karma, essas coisas? Já vamos falar de o que é o karma, daí tem tudo a ver Quero com ver a como é que você vai conseguir falar isso aí. Nós vamos, Aqui, falamos ó, um monte, andou só 6 minutos. Não, ótimo, tá bom. Viu? Então, com o corpo físico, você faz o spes mestres in semine. Sim. Você semeia em você mesmo. Depois que perde o corpo físico e passa pelo fenômeno que chama de morte, passando ou não, daqui a 100 ou 1000 anos é uma questão de cada um, então você vai fazer com que essa semente brote, e ela vai brotar, qualquer que seja, sabe? Para o bem ou para o mal, não interessa, vai ter que acontecer. Brotar dessa semente, não é? Isso aí vai se transformar num pezinho durante o ciclo lá. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória? Tem uma coisa assim? Perfeitamente. É isso, né? Perfeitamente, Aí então, o que você fizer brotar e crescer no período que você fica no astral, no que se conceitua como pós-corpo físico, isso é que você vai colher na existência seguinte, tá? E então isso a gente vai conversar em detalhes. Bom, então a gente explicou o que é o plano, que na verdade é um mundo, né, em evolução, que é o mundo astral, assim como o mundo mental. E o mundo astral, ele é dividido em 7 planos. E o mundo astral está aqui nesse momento, né? Nós nesse estamos mesmo, imersos. Aqui, exatamente. Claro, é uma coisa só. Nós estamos aí, imersos. No mundo astral, todas as coisas podem ocupar o mesmo espaço, como você disse. Perfeitamente. Okay. É a orquestra, né? E uma outra analogia a gente pode fazer para entender o que seja o físico e os mundos invisíveis só para o sistema ocular, mais nada, não é? É você imaginar o gelo, aí você coloca calor no gelo, ele se transforma em água. Você coloca calor na água, vira vapor. É a mesma coisa, tendo recebido calor para mudar de plano. Os mundos, os planos que compõem o ser humano é a mesma coisa. O calor, ou o conhecimento, ou a velocidade de vibração, né, é o que diferencia o que é visível do que é invisível. E tem uma coisa muito interessante que é assim, o que separa o astral mais denso do físico mais elevado, em termos vibracionais, né, ele é menor, quer dizer, é mais próximo o físico do astral mais baixo, ele é menor do que o que separa o astral mais baixo do astral mais elevado, né, em termos de vibração, em termos de diferenciação. Aí você já entrou nos planos ou não? Agora eu vou falar sobre o plano astral. Okay. Então, o plano astral, ele só é invisível porque tem uma vibração diferente. É um conglomerado de seres tão variados quanto o que existe no mundo físico que a gente vê, não é? Quando o ser humano vai existir, ele se aposta, assim, parte desse mundo astral é trazido e dado para o ser humano para ele ali trabalhar, para ele ali produzir, para ele ali transformar. E o que é essa parte do mundo astral que compete ao ser humano? Aí é o corpo astral. Entende? Então, existe o mundo astral, que seria o plano como um todo, e o plano astral ele não está lá. Então, se fala assim, algumas pessoas acreditam que existem as locas, né? Os Sim. locais, né? Então, tem as pitres locas, que é o lugar dos pais, dos progenitores, as rupa locas, os locais onde existem seres com formas, as arupa locas, que são os locais onde existem seres sem formas. E o que são essas tal de kama-rupa também que está lá? Não, kama-rupa daí já tem a ver com o ser humano. Já com o ser humano? Já vou conversar sobre isso também, que são restos, né, emocionais, restos da existência do ser humano. Isso, que daí são os desejos, vai uma série de coisas. Exatamente. Mas já vamos chegar lá. Tá. Sim. Bom, então, parte do mundo astral, não é? O ser humano se aposta, quer dizer, fica sob sua responsabilidade, e é o corpo astral. E o corpo astral, ele é completamente isolado do plano astral, do mundo astral, o corpo astral de cada um. Porque senão, se o ser humano tivesse contato com o mundo astral como um todo, ele perderia a razão. 100% de certeza. Qual é a utilidade do corpo astral, então? O corpo astral é a parte do mundo astral que te compete transformar. No teu corpo astral é que está a matéria a qual você transforma em emoção. Quando você vai sentir emoção, quando você estava no ônibus e se irritou porque o cara falou tá ligado, aquela emoção que você... Aquilo está no meu astral, não está no mundo astral. Mas é que... É isso para a gente... Sim, mas o teu astral está imerso no mundo astral. Sim, isso tudo bem, mas você falou que ele não interage?
Não, ele tem uma camada isolante, sim. O corpo astral de cada ser humano, ele é completamente isolado com relação ao corpo astral do outro ser humano e com relação ao plano que lhe dá origem, ao mundo astral como um todo. Tá? Porque se não fosse assim, o ser humano tendo contato com tudo que existe no mundo astral, tudo aquilo se apresentaria como emoções, quer dizer, para cobrar o seu tributo, para viver da vitalidade dele. Ele está preparado para enxergar o que você ia enxergar, vamos dizer assim. Perfeitamente, né? Perfeitamente. A loucura seria o presente mais digno até que aquela existência fosse privada, né, de ação. E na hora que eu durmo e... Já vamos chegar lá. Vamos chegar lá também? São 3 interações possíveis. Eu só quero ver. Não, vamos lá, você vai fazer mágica no astral hoje. Não, são 3 interações possíveis no astral. Uma é no dia a dia, na vigília, que é o que nós estamos fazendo aqui. E aí toda a emoção que você sente, o conhecimento, porque o astral e o mental, no momento atual da evolução, eles estão misturados, não era para estar. A alma ela é uma mistura do astral com a mente concreta, então as 3 camadas mais densas da mente concreta se entrelaçam com as 3 camadas superiores do astral, criando o que se constitui como alma. Por isso que geralmente todo conhecimento está associado a uma emoção, ou toda emoção vai estar ligada ao conhecimento, né? No astral, então, de cada um, eu tenho uma separação, né? E a interação que nós temos com o astral é, primeiro, em estado de vigília, que é quando então você vai ter as emoções, todas as emoções, não interessa quais sejam, não interessa assim, a mais oculta que você tem, que só você saiba, aquela que nem você sabe que sente porque está escondida desde a infância, você pensa que resolveu, mas não resolveu. Tudo isso são o quê? São seres que existem dentro do teu corpo astral, não é? E que se alimentam de você, porque você é o pai deles, e que tem por massa, por corpo, né, os elementares do plano, que a gente já conversou detalhadamente aqui N vezes. Então, o que tem no teu corpo astral? Aquilo que você criou, em termos de emoção, desejo, medo, aspiração, amor, paixão, expectativa, todo e qualquer sentimento, do ódio mais profundo ao amor fraterno mais elevado, obrigatoriamente ele está encapsulado, né, no que você conceitua como o teu corpo astral, como alma que te compõe, que é o que você é, tá bem? Então, essa é a primeira forma de interagir com o astral, que é através do dia a dia, no estado de vigília, onde então eu vou moldando os seres. E isso que daí é a primeira coisa que é importante, e que daí isso é um saque contra o futuro plano evolucional, é que o ser humano é diferente das outras hierarquias que criaram cada uma no seu plano, é dado ao ser humano hoje criar fisicamente, vitalmente, astralmente uma emoção, mentalmente um conhecimento e entrelaçar isso tudo, e daí é como a gente falou outro dia. Foi um dos Kutumi que falou que o ser humano é um dínamo que transforma a energia bruta universal em energias da mais alta estirpe ou energias as mais degradadas, dependendo da ação que ele faz. Tá? E essa ação o que é? É transformar constantemente as vidas, né? As forças que engendram e mantêm vivo o mundo astral. A gente falou com mais detalhes sobre isso quando falamos sobre elementais um dia desses aí, não sei qual foi. 2 programas, elementais artificiais. Tá, então, veja que essa interação então no dia a dia, né? Eu falei antes que o ser humano, enquanto está com o corpo físico, ele cria a semente. Depois, na segunda etapa, né, quando ele perde o corpo físico, ele vai então fazer brotar e gerar isso que depois ele vai ter que colher. Então, o semear, né, é isso que a gente está conversando agora. Então, todas as emoções que eu tenha, todas as tendências positivas e negativas que eu tenha e que transformar e sublimar, e eu não sublimo, e eu exteriorizo, e eu agrego mais esse ir e vir caótico no dia a dia, né, essa vida razoavelmente sem sentido que as pessoas têm, elas estão fazendo gerar uma horda, uma hoste de seres que são sementes, que ficam potencialmente em o ser humano, se alimentando daquele ser humano que é o pai deles e que mais na frente vão ter que se resolver. E todos eles existem no astral, coexistem no astral, habitam no astral e ali vão ter que ser resolvidos. Só quero entender uma coisinha aqui. Tá.
Você fala que o mundo astral não tem interferência no mundo físico. Ou ele não enxerga o mundo físico, sei lá. Não enxerga. Interferência tem porque o mundo astral, o teu corpo astral é que mantém o teu corpo físico coeso. O conceito de corpo, ele existe por causa da forma astral que você tem, que é baseada na forma vital elétrica que a tua mãe deu, né? E aí, então, no momento em que parte uma desagregação do astral para o vital, o corpo físico, o corpo de cada um, ele tem duas tônicas permanentes, né? O solve e o coagula, que assim, é o agrega e desagrega. No momento em que o astral perde o vínculo, né, ele deixa de comandar o vital e o vital comanda, desagregue. E aí ocorre o que se conceitou como morte. Tá, todo mundo que morreu está no plano astral? Isso já é fase 2 da conversa. Fase 2, ok. Todos estão. Todos estão. Bom, assim, não vou falar nunca todos, porque assim, sempre tem exceções de seres que daí não passam pelo primeiro sono da morte, não passam pelo segundo, controla o tempo que fica no astral, desce, mantém corpo físico, sabe? Tem alguém que controla essas coisas todas? Tem, lógico. Como é que é o nome desse... Como é que é o nome disso? Quem controla? É ser, é força, é energia? Não, como é que é isso? São seres humanos que adquiriram conhecimento para fazer isso. Ou adeptos, ou o que se queira dar de nome. E esses então dominam o plano astral, o mundo astral? Perfeitamente. Aí sim, perfeitamente. Tá. Senão aí não teria sentido. E o astral é assim. Então são 7 planos, né? O mundo astral são 7 planos, cada um dividido em 7, são 49. Astral físico, astral vital, astral mental, astral... E tem gente habitando todos os planos, os 49 planos? Seres habitando todos. Todos, perfeitamente. Se não existisse um ser animando aquele plano, esse plano não teria razão de existir. E veja que os 7 planos do astral correspondem aos 7 planos da manifestação. O ser humano é formado por físico, vital, astral, mente concretamente abstrata. Os outros mundos também têm 7 planos? Tem 49 planos, vamos dizer? Não. O mental... Não sempre. Por assim, nós estamos no 7º, né? O que existe no astral vai ter 6, o que existe no mental vai ter 5, e assim para frente. Sim, até que cheguei nos 3 primeiros, é o arrúpico, que é a própria mônada. Ok. Tá? Então... Os planos que nós estamos falando. A forma de interagir, estou fazendo aqui, a forma de interagir, então, com o astral no dia a dia, é que vai criar o que se conceitua como as emoções, que é uma parte da alma, que assim, o ir e vir humano é que vai fazer com que a alma se densifique. Os amores, dores, expectativas e depois conhecimento, mistura, esse tipo de coisa assim, vai densificar aí a tua individualidade. Isso que é a alma do estar. Isso tudo que é a maturidade. Isso tudo que acontece, acabamos de falar em diversos planos. Que plano que é esse, o que está mais próximo de tudo isso que a gente faz aqui, o que nós estamos fazendo aqui agora, que nós estamos influenciando também, o que acontece, nossos pensamentos, nossas emoções. Que plano que vai? Vai para o plano mais denso, o primeiro plano do astral? Depende. Como é que é? É isso que eu falei, sim. Ou ele isso é uma coisa muito importante. Interage nos 49 planos. Uma colocação muito importante. E assim, é que então o plano, ele não está em nenhum lugar, né? Até porque fisicamente só o plano físico que existe, né? O plano é um estado de consciência. Então, aonde está agora, em qual plano você está nesse momento? Se a gente está falando sobre a comida que a gente vai comer, nós estamos no físico. Está falando em cuidar da saúde, nós estamos no vital. Está falando sobre o controle das emoções, nós estamos no astral. Que nem outro dia nós falamos do imanifestado ali. Ó. Se citou imanifestado, você está agora além do átmico. Então, o plano onde você está é o plano onde você está no momento. Eu sou o que eu penso, isso é verdadeiro então? Perfeitamente. O que você pensa e o que você sente. E assim, eu vou sair daqui e eu vou para o astral. Não, eu já estou no astral. Pensou e já está. Não, e fisicamente, no momento a gente está no físico, no vital, nós estamos em todos os planos agora, porque o meu corpo astral habita o astral, o meu corpo mental habita o mental. Atman Buddhimanas, que é a minha mônada, habita o infinito, o arrúpico. Os 7 tulcos não tem nada a ver com 7 corpos, né? São coisas diferentes. Não tem nada a ver. Não, isso é na horizontalidade, é diferente. Então, a interação no dia a dia, né, é que permite ao ser humano interagir, moldar e criar formas
no astral, circunscrito à parte que lhe cabe, que é o corpo astral, que é aí o ovo áurico de cada um. Aí, isso é aquela que uma coisa que a gente conversou outro dia, que daí quando eu crio uma emoção, quer dizer, eu crio um pensamento altruísta e generoso, aí isso, então, ele rompe, ele sai da parte do castelo que me cabe e se projeta no plano, transformando o plano. Uma emoção muito densa, um ódio muito intenso, ele se projeta assim, ele sai da tua redoma, do teu corpo astral, né, e vai para o plano direcionado à pessoa de quem você está sentindo raiva. Então, esse influxo de criaturas criadas consciente ou inconscientemente, ele é direto, intenso, assim, é como uma estação de metrô em um horário de rush. Aquele ir e vir é o ir e vir, o trânsito de emoções densas ou não entre os seres humanos. Isso então fica no astral. O astral ele, então é o conjunto das individualidades de cada um, não é? No plano mais denso que a gente está conversando, que compete ao ser humano, das individualidades de cada um e do que exista no astral, já não mais ligado a um ser humano que esteja em corpo físico. Então é interessante, vamos ver se eu entendi aqui. Então nós estamos vivendo os 7 planos ao mesmo tempo. Perfeitamente. Pensou, eu estou nele, e ao mesmo tempo esses 7 planos não enxergam um outro. Não. Isso é que é coisa. Não, nós estamos falando em palavras de quarto sistema, sei lá o quê. Tem que falar por palavras que a gente conhece. Não, mas é só para ficar no. Não, mas o que você coloca tem procedência e dá para fazer uma imagem correta, porque aí, como a gente está no máximo, no ponto mais denso de evolução da descida do espírito da matéria, então só nesse momento é que é possível daí a uma criatura em evolução, um jiva, criar não mais de cima para baixo, mas criar de baixo para cima. Então você tem uma emoção aqui, você tem um conhecimento aqui. Ou para os lados que a gente disse que a gente fica vendo que tem escalas, né? Isso aqui, então temos que parar com esse negócio de escala. Perfeitamente. E a recíproca é verdadeira, porque aí você está interagindo e você tem uma ideia, e você tem intuição, e aí você sublima um conhecimento, você sublima uma emoção. Aí, então, essa mescla, é o todo interagindo no todo o tempo inteiro, tendo o ser humano por ponto focal. Entende? Então, essa que é a interação do ser humano com o plano astral em estado de vigília, com o corpo físico vivo, respirando e acordado. Agora estou esperando a outra. Agora o dormir. O dormir é tranquilo. Assim, bom, quer ver uma coisa também interessante? O sono que o feto experimenta nesse período em que essa alma vai optar por nascer. E a alma ela não acorda quando o feto nasce, às vezes ela demora um pouquinho mais, né? Ela vai amadurecendo. Você disse que a alma ela começa a se vem zerada. Ela existe zerada. Eu venho com o espírito e a minha alma se forma. Perfeitamente. E aí na alma tem Skana e Nidana. Okay. Quando essa alma ela acorda muito cedo, né, desse processo de amadurecimento, até ela se dá conta de onde está e começar a adquirir, interagir com o meio, pode ser que esse processo dela acordar muito cedo faça com que então o que ela levou de lastro humano, de adulto, da existência anterior, ela se manifeste, e são as crianças prodígios. Até eu estava vendo outro dia, botaram um vídeo do menino falando sobre o universo. Isso, nossa, falando de 9 anos, o menino de 9 anos. Então parece fantástico porque é um menino de 9 anos falando como adulto, mas na verdade é um adulto falando e está relatando o que sobrou da existência anterior. Então de fantástico não tem nada, não é? É só por causa disso, porque daí a alma ela acorda muito cedo, e até é ruim porque daí, dependendo do horário em que ela acorde ou que ela traga suas reminiscências, ela pode trazer danos à saúde do corpo que está em formação. Aí pode dar lesão no baço, opção de coisa, que com o tempo daí cobra o tributo do ser humano que daí fez um saque contra o futuro nessa questão. Quando você vai dormir, sempre quando você vai dormir, o sono é exatamente igual à morte, só que daí no sono você acorda no dia seguinte no mesmo corpo físico, no mesmo corpo físico. E a morte vai acordar em um outro depois de um certo tempo, né? E aí no sono tem o sono com sonho lembrado e tem o sono com sonho não lembrado. Sim. Né? E o sonho e as viagens astrais, essas que fazem através da indução química
ou viagem astral consciente, por que método que seja, ele sempre vai acontecer nas 3 camadas mais densas do astral. Sempre, sempre. 3 primeiros planos, então, vamos chamar assim, 3 primeiras camadas. As 3 primeiras são camadas, 49. Sim, então são o astral físico, o astral vital, o astral astral, o astral mental concreto, o astral mental abstrato, o astral búdico, o astral átmico. Os 7 primeiros. Chegando, quando você tem astral mental Não, abstrato, cada um deles tem mais 7 átmico, subdivisões, né? na verdade, assim, o falar que tem 7 vezes 7, que é 49, é só uma forma de tornar compreensível para a mente concreta, porque as divisões do astral, por assim, quantas variações de mineral existe? N. Quantas variações de animal existe? Quantas variações de vegetal existe? A mesma coisa no astral. Ok. Porque o que forma o astral, o que forma a loca, o que forma o plano é o estado de consciência que está projetado ali. E os símiles se atraem. Né? Então, tem o pessoal da tribo, né, lá no Amazonas, e aí então eles imaginam que a morte é uma pradaria perfeita, onde eles podem caçar e não sei o que e tal, e aí a imagem disso se faz no astral, né, e eles vão sonhar com aquilo quando vão dormir, e quando morrer o camarada vai viver naquele negócio até nascer de novo. E quando morrer o outro cara vai também para lá e vai se encontrar com ele, a gente já vai conversar, a gente nunca conversou sobre isso, né? E aí se resolve uma porção de coisa ali e depois desce. No sonho, então, independente se ele está no sonho, que o sonho é uma viagem no astral, né? Independente de ter ocorrido como uma decorrência do sono ou ter sido uma decorrência de eu ter ingerido um alucinógeno qualquer, ou ser uma decorrência de eu dominar um método de respiração qualquer que me induza a andar no astral. Não importa o quê, mas você chegou lá. Sempre ele vai acontecer nas 3 camadas mais densas, né? E aí vem aquilo que eu falei de início. Aí que é Há lugares do plástico aí, não sei o quê. Não, e aí, assim... Que tem gente que conversa, relata conversas, depois vai lá, está escrito, comprova, porque a própria pessoa se questiona. Se amanhã eu me desdobrar, essa noite eu me desdobrar, amanhã eu vou estar correndo atrás daquilo que eu vi. Mas existe, né? Grego? Não, isso é uma realidade. Mas você disse no começo que era plástico, tudo plástico. Exatamente, olha só. O que se vê no astral, isso que é importante. O astral não vê o físico. O que você vai ver no astral, porque não tem como o astral ver o físico. Por isso que eu exemplifiquei de início a questão dos 5 sentidos. O que você vai ver no astral é o símile, porque no astral há o símile da matéria. Você entende aquele negócio, pessoal? Perdeu o dedo. Por um tempo ela vai sentir o dedo. É o símile, é o resto. O cara que perde o braço e sente. Exatamente. Então, há o símile, e aí no astral tem o símile da matéria e tem o símile dos seres. Então, quando você faz viagem astral, você tem contato com o que no astral esteja, não o que está no físico. Tanto é que o ser que perdeu o corpo físico... Já dá para captar melhor. Sim, o ser que perdeu o corpo físico e está no astral, ele vai ver o correspondente astral de quem ainda tem corpo físico, não o corpo físico da própria pessoa. Porque não tem olho para ver, você entende? Entendi. É como a gente conversou outro dia sobre os elementais. O elemental do fogo, o mundo dele é o fogo. Ele não consegue compreender como alguém pode existir fora do fogo. No astral é exatamente a mesma coisa. Ok. E ainda mais que qualquer coisa feita nas 3 camadas inferiores, né, você está andando naquilo que eu falei de início. Somente os loucos andam nos locais onde até os anjos temem adentrar. Né? Isso é uma frase e é um aviso, né? Porque daí o astral há locais que se você passar, é como você passar em um pântano, sabe? Se você vem, por mais que você se limpe, você vai trazer resíduo e não tem jeito. E todo o resíduo astral, ele se alimenta do baço. E também como fala o Blavatsky, no astral é tudo muito lindo, mas embaixo de cada roteiro... Quer dizer, você sonhou, foi para o astral, você volta detonado? Isso pode ser? Não, depende de onde você vai. Não, depende de onde vai, exatamente. Então, quer dizer, pode refletir no... Lógico que sim. Eu posso voltar adoecido, digamos assim, das minhas caminhadas astrais. Você pode ir no astral e voltar restabelecido como num sono pós-morte astral, ou você pode ir para o astral e voltar completamente desgastado porque você passou fazendo farra a noite inteira, astral, né? Ou você pode ir para o astral e ter um embate, né, contra forças quaisquer que te cabam ter embate no astral e você voltar com repercussão hiperfísica e ficar doente.
Ok, ficou claro. Entende por quê? Porque quem está no astral é o teu corpo astral. E o teu corpo astral é que mantém o teu conceito de vida. O que acontece é que você pode, daí conscientemente, enquanto você vai, se você tomar um alucinógeno, se você fizer um exercício qualquer, ou você vai enquanto no sono. Vou voltar no sono. Então, o que você vai sonhar? O sonho, então, eu disse, ele é exatamente igual à morte. Não é? Só muda que no sonho você acorda seguinte no mesmo corpo. Então, o teu sonho vai ser aquilo que em você esteja colocado por você mesmo. Por mais doido que possa parecer o sonho que você tem, e geralmente quando a gente acorda, a gente faz questão de desqualificar o astral ou o sonho e fala assim, nossa, que sonho mais louco que eu tive. Só que é o seguinte, louco sim, mas colocado por um louco, por você mesmo. Né? Então, uma prática muito boa é você pegar e você anotar todos os dias que você lembre, o teu sonho, por mais doido que seja, né, nos máximos detalhes possível, porque o sonho é assim, como ele é feito de matéria astral e só vai ser lembrado aquilo que foi suficientemente forte para causar uma impressão no seu cérebro espinhal, quanto mais você tentar lembrar, mais ele vai desvanecer. Sabe? Então, na primeira hora da manhã, anota e guarda. Você vai ver que com o passar do tempo, o que você sonhou hoje vai ter decorrência, porque todo sonho ele tem decorrência, é como se fosse um filme. Obrigatoriamente ele tem que ter decorrência, por quê? Porque todo sonho tem que se resolver no próprio sonho, não se resolve em nenhum outro lugar. Assim como toda a pendência que você tenha de vida enquanto corpo físico e você perca o corpo físico, obrigatoriamente tem que se resolver no astral. A diferença é que daí, enquanto você está em vigília, você controla as emoções, né? Você controla as suas ações, você sublima, você permite ou não que aquilo aconteça em termos de astral. Quando você está com o sistema cérebro-espinhal desabilitado, quer dizer assim, a vontade, amor, sabedoria e atividade, que são os princípios superiores, não estão regendo essa unidade existencial, o que acontece? Daí, no astral, você não tem mais a força para resolver aquilo e você passa a ser o quê? Refém do que você mesmo cria. Então, aquilo que a gente conversou outro dia, você está passando por aqui, né, e aí tem um cachorro, né, em vigília você enxota o danado. Ou então você vai para o outro lado da calçada para não se incomodar, não é? Com o dono, não com o cachorro. Mas enxota o cachorro e briga com o dono. Né? E aí no astral você vai passar e aquele cachorro ele se transforma num monstro e te persegue, né, e você quase morre de sofrimento no astral e não consegue acordar, então no máximo de esforço você acorda, ou porque caiu da cama, ou porque estava gritando e teu companheiro te acordou, o que seja, não é? É assim mesmo? Fala, oh, que bom que era um sonho, né? Que perfeitamente, só que é o seguinte, aquele medo que você se deparou no astral enquanto sonho, você obrigatoriamente vai ter que se defrontar com ele novamente, porque ele está esperando por você lá, porque foi criado por você, porque ele se alimenta de você, porque ele em você existe. É isso aí. Ninguém sonha o sonho de outro, e não existe aquilo assim, nossa, eu inventei um sonho assim do nada, assim, uma coisa assim, completamente louca, mas não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você, porque ninguém empurra o sonho dele na tua cabeça, não existe. Então, essa é a segunda forma de interação com o astral, e já dá um indício de como é a interação com o astral após a perda do corpo físico, que é o que se conceitua como morte. Então, acho que nós vamos precisar de mais um programa, então. Com certeza. Com certeza. Aí o próximo a gente fala só da terceira etapa da manipulação do astral, que é o que se conceitua como morte. E a morte, ela é só a continuação da vida sem o corpo físico, temporariamente. Já estou limpando os véus que tinha. Não, e é bom porque, assim, na medida que a gente for falar sobre a terceira forma de interação, que são os sonhos da morte, assim, e essa interação com o próprio astral, como é que acontece, assim, a gente vai voltar ao sono, né, e vai voltar à vigília, e aí os três juntos vai conseguir chegar num negócio vamos mudar bem... uma coisa. Se precisar, fazemos mais um depois, mas é isso. Então, aqueles que reclamam depois que eu interrompo muito o Jorge, eu interrompo ele porque eu preciso entender. Não, mas se você não me interromper... Não estou aqui só para apresentar, eu preciso entender o que está sendo falado. E se você não me interromper, às vezes assim, a colocação que você faz... Vou tomar tua água agora para variar. Sim, fala do astral esquenta. A colocação que você faz, às vezes, ela desperta a resposta que já estava em você e que foi a origem da pergunta e se entrelaça, porque quando a gente está conversando alguma coisa sobre o astral e você pergunta,
É porque daí no astral existe aquela dúvida sobre aquilo que em você está. Sim. No verbalizar, no exteriorizar, é importante porque daí estabelece um lastro do que eu estou falando para o teu astral, já está compartilhado. Tá aí. Então Entende? vocês entenderam, falados pelo Jorge, né? E às vezes acontece o seguinte, então estou falando sobre o astral átmico, que daí já está misturado no mental, ou o búdico que seja, e daí você faz a pergunta, mas e o vital, como é que funciona? Para eu traduzir, aí eu tenho que sair de lá e voltar aqui. E vir aqui isso aí, claro. E traduzir, e aí localizar no vital como é que funciona, e aí conversar contigo, e enquanto isso, aquele caminho para lá se perde. Só que daí, naquele segundo de busca, que daí não é de mente concreta, é a coisa se querendo ser falada, é muito interessante, porque aí aquilo que antes não poderia ser repetido, ele encontrou um caminho para ser falado 2 vezes. Tá vendo? Aí até o esquecer tem função, tá? E função astral. Então tá aí, tá explicado, Tá. né? Bom, esgotamos o tempo. Jorge, obrigado. Eu queria dizer que isso que a gente está conversando sobre o astral talvez uma das conversas mais relevantes que a gente tenha tido até o momento, de um tempo para cá, porque ela vai fazer com que cada um compreenda e saiba como viver uma etapa que todos vamos passar um dia, que é como fazer para lidar com o mundo invisível quando eu fizer parte do mundo invisível. A maneira adequada de fazer isso. E em a gente conversando sobre isso, nós estamos lançando luz sobre o invisível, inclusive para aqueles que já não têm mais corpo físico. Isso aí, estão lá aprendendo. Então tá aí, ó, daqui a 15 dias nós vamos estar aqui dando continuidade a esse tema. Se não esgotar, vamos mais para frente, não tem problema. Isso sim. Enquanto o assunto não se resolver... É um ato fraterno, porque acaba com aquele medo do invisível, aquele medo da morte, aquele medo do astral, aquele assim, o que eu vou fazer? Assim, nós vamos apagar boa parte dos medos da humanidade com esse assunto. Um assunto que você escolheu muito bem. Muito obrigado, então, pessoal. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fique em paz e vamos em frente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Você acabou de ver e acabou de chegar, ainda estava quente, eu cheguei a ver fumaça aqui no monitor da televisão, porque o Bruno, nosso querido amigo e irmão que nós conhecemos lá no metrô de São Paulo, Jorge e eu, por ocasião da Feira Mística, lá em São Paulo ano passado, o Bruno se prontificou a fazer uma nova vinheta para nós, juntamente com o Guilherme, um outro artista gráfico, e ambos batalharam, mudaram, como eu sou chato pra caramba e reconheço, mandou para mim uma série de vezes, Bruno, não gostei disso, quero isso aqui melhor, e assim vai, e desde há muito nós estamos fazendo, e agora, nesse instante, ele mandou, e eu gostei, e tanto é que nós já pudemos converter e colocar no ar. Doravante vocês vão ter essa vinheta, mantivemos o som original, e está em 3D, uma coisa maravilhosa. Obrigado, Bruno, obrigado, Guilherme.
e no fim do programa vocês vão rever essa vinheta. Ao mesmo tempo, quero lembrar vocês que amanhã sai o DVD 77 da coleção Mosaicos do Novo Ciclo. Parece que foi ontem, né? 8 anos atrás, aí, 77. E hoje nós completamos o programa de número 150 do Mosaicos do Novo Ciclo. São 150 programas com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, né? Vale ouro esse moço mesmo, como todo mundo diz. Então, hoje nós fazemos o programa número 150 e nós vamos começar a falar sobre o assunto que eu particularmente não gosto, não me soa bem esse assunto. Mas como ele se apresentou para mim, eu tenho que lidar com ele, né? Vai ver que é por isso mesmo. E se nós não exaurirmos o tema hoje, vamos fazer mais uma, mais duas, mais três, seja lá quantos programas tiverem que ser. E eu queria, antes de passar a palavra para o meu querido amigo e irmão, queria mandar um abraço para a Jeanne Keller, lá da Suíça, que esteve conosco no meu workshop lá no Rio de Janeiro. Um fraterno abraço para você. E está ligada ao vivo agora, com o fuso horário diferente, assistindo nós aqui, tá? Não só ela, como ela na Suíça, como gente na Nova Zelândia, Austrália, Portugal, Grécia e outros lugares que Alemanha, Dinamarca, Noruega, está aqui, ó. Países Baixos, Países Altos, Nordes, Fiordes, tudo. Está aqui. Em cima, no meio, embaixo. Em cima, no meio, embaixo, até onde a gente nem imagina, né? É melhor assim. Cara. Vamos falar sobre os dois sonos pós-morte, né? Que daí tem a ver diretamente com a questão do astral e da vida astral. Né? Eu acho que nós vamos mais além, porque como nós vamos ter tempo, e aqui não tem problema de tempo, né? Sim, não de hoje, que eu digo outros programas. Sim, pode ser que a gente não consiga terminar hoje. Não vai terminar mesmo, já sei disso. E nós vamos falar sobre os planos e os subplanos também. Vamos falar hoje, agora então, já? Vamos chegar lá. Agora é importante, Jorge, que a gente comece pelo corpo astral. Né? Para a gente dar essa distinção, corpo físico, corpo astral, para que a gente possa compreender essa interação. Sim, só primeiro daí antes de explicar o corpo astral. Fique à vontade. Vamos explicar, hoje geralmente a gente conversa, hoje nós vamos explicar. É legal. O que é o plano que dá origem, do qual a gente pega uma parte que vem a ser o corpo astral que reveste a mônada, né? Bom, primeiro que o termo plano dá a impressão que é um bolo de camadas, né? O físico, o vital, o astral, né? Isso... Todas as figuras mostram assim, inclusive. Sim. Todas completamente erradas, né? E isso daí já vem daquela interpretação religiosa ou místico-devocional de considerar sempre o que é superior para cima. Então, o físico, o vital, o astral, o mental superior, Buda, Timã, o imanifestado. E quanto mais longe eu olho, menor eu sou, não é? Sim mesmo. E não é assim que funciona. Então, o nome adequado, em vez de ser plano, vital, astral, mental abstrato, é mundo. Interessante. Esse aqui seria a forma adequada de se nominar. E aí dentro do mundo astral, então nós temos vários planos e vários subplanos, que são 7 planos, os 7 são 49, a gente pode conversar sobre como é que funciona cada um deles. A diferença, vamos nos ater daí ao físico e o astral, que é o nosso foco hoje, né? A diferença do físico para o astral, a primeira, do mundo físico para o mundo astral, é que no mundo físico nós nos baseamos em 3 dimensões, então em distâncias. A mesma unidade de deslocamento que eu tenho no mundo físico, que a gente chama de distância, no astral essa unidade de deslocamento é tempo. Tá? Isso é a primeira chave para compreender o que a gente vai conversar hoje. Então, físico, distância... Astral, tempo. Okay. Sim, e no físico você tem norte, sul, leste, oeste, zênite e nadir, né? E o astral seria você ficar no meio, girar sobre si mesmo, como fala o professor. Então você cria uma temporalidade com relação ao físico e se projeta no astral. Daí tem uma coisa que é muito importante, muito interessante, importante vem depois, que é o fato de, na tradição, na Gupta Vidya, na tradição oculta,
A unidade que mede tempo é a mesma unidade que mede espaço, chama truth. Tá? Então, um truth é uma unidade de tempo e uma unidade de espaço, porque aí o espaço... No mundo astral. Não, no todo, no físico e em todos os outros planos, a unidade de tempo é a mesma unidade de espaço, que é o truth. E aí o espaço, no caso da manifestação, é a matéria em expansão. Então, o tempo e a matéria em expansão e o espaço, eles têm a mesma forma de ser visto. O que muda é a densidade de cada um. Okay. Quer ver? Então, assim, são feitos 7 planos. Atima Buddhimanas, que é considerado como planos arrúpicos, que são 100 formas, que é o espírito de cada um, onde vai a mônada descer para evoluir. E nós temos os 4 planos mais densos da matéria, que é a mente concreta, a mente abstrata, a mente concreta, o astral, o vital e o físico, que é esse que é a tônica que está em evolução agora, esse que a coisa sobre a qual nós temos autoridade para modelar, né? Onde a gente tem inferência no que a gente conceitou como vida. Na medida em que daí o ser humano, enquanto espírito, enquanto mônada, ele vai ter uma experiência no plano mais denso, então ele se reveste de uma alma, se reveste de um corpo vital e de um corpo físico para poder interagir com esse plano mais denso, né? E aí então, nesse processo de revestir, se ganha um corpo mental concreto, se ganha um corpo astral, se ganha um vital e é parido o físico. Então, o astral, enquanto mundo, ele é todo um sistema de evolução, né, onde existem várias hierarquias, onde já existiu um período em que o astral inconsciente, processo de descida da matéria, do espírito na matéria, então nesse período o plano astral ainda era inconsciente, e aí houve uma questão evolucional que não foi levada a contento toda a evolução do plano astral na cadeia anterior à da Terra, e aí então transborda alguma coisa para a gente resolver, e isso é o que hoje, no ser humano, é o corpo das emoções, onde a gente cria os sentimentos. Pouca gente aqui, ou muita gente, tem o que a gente chama de clarividência ou vidência e consegue ver esse plano astral, né? Quando você está no plano astral, você consegue ver esses outros corpos que você acabou de citar? Não. Hã? Não. Não? O ser que habita no astral, quer dizer, uma emoção que você tenha, ou um elemental, ou um devil, não interessa que criatura que vai habitar o astral, vê o plano como a gente vê o plano físico. Várias graduações, eu vejo cores, eu vejo isso, eu vejo aquilo, tem interações, né? E há graduações no mundo físico, por exemplo, a graduação no mineral, da pedra bruta ao diamante, ou o que seja. No astral também tem as graduações, mas não se vê os outros. Por quê? Não se vê os acima, mas o abaixo eu vejo. Não, como é que as pessoas dizem, sai do corpo aí e vê que está flutuando, está lá o corpo dele? Não, mas essas você coisas. vê o símile no astral, nós vamos explicar isso. Ah, é? Uhum. Então as pessoas não estão vendo aquilo que dizem estar vendo. Não. O corpo dele que está lá e que ele viaja, que ele sai para a chaminé, tem nada passa a ver, por cima de fio, nada? Não, tem nada a ver. O que é isso, na verdade, então? Ele Só uma partezinha. Ele vê o símile porque o astral ele é completamente plástico. Ele tem um símile do mundo material, que na verdade é a maior ilusão de todo o universo. Você vai caramba ali, Bom, então um abraço fraterno para todos, né? Vamos trabalhar, vamos conversar. Vamos, é isso aí. Nós vamos conversar. Astral. Astral. É um assunto que as você pessoas falou que falam. Você não gosta por quê? Não, sabe por quê? Por que eu não gosto? Eu vou dizer, a pergunta foi oportuna. Porque eu não conheço. Não conheço nada, eu só conheço o que todo mundo conhece, mas deve ter algum fundamento, porque tem pessoas que conseguem enxergar esse outro plano. Eu tenho amigos que vivem nesse outro plano também. Exemplo do Wagner Borges, a turma da lista dos voadores, que é uma lista tradicional do Yahoo Groups. Tem uma série de pessoas que têm esse alcance de ver esse tal de astral, né? Como eu não vi, como eu não conheço, então não posso gostar daquilo que eu não conheço. E não me atrai bem, porque dizem que lá estão as coisas mais pesadas, lá é o mundo dos desejos, a coisa mais densa, então isso não me soa bem. Quem sabe eu passe a gostar do astral, desde que eu compreenda, desde que eu tenha conhecimento dele. Mas por enquanto não me é agradável, não.
Pode ser porque assim, tudo que diz respeito ao mundo invisível ou é completamente degradado, ou é distorcido intencionalmente, ou é como se diz, como se a gente desconhece, daí deixa de lado, mas não tem nada mais simples do que isso, né? Tem uma frase. Bom, hoje então nós vamos falar sobre o astral, mas daí a gente tem conversado assim, às vezes um pouquinho sobre, né, nessas conversas que a gente tem tido, né? Mas aí hoje nós sempre vamos... eles dão umas pinceladas com a gente. Hoje nós vamos avançar um pouco mais na casca da cebola. Vamos lá. Vamos dar uma avançadinha. Preparar para chorar, então, lacrimejar, então. Sim. Vai ser doído. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma frase esotérica tradicional da Gupta Vidya, na Índia, né? Somente os tolos ou somente os loucos entram onde até os anjos temem entrar. Já ouvi essa frase, Falando sobre o astral, esse negócio de você fazer viagem, essas coisas assim, e achar que você está ali num negócio tudo... Agora, pode ser que eu já entrei, porque você lembra que eu comento algumas coisas com você, né? Que se o astral for aquilo, não quero conhecer mesmo. Não, mas sim, mas daí hoje a gente vai explicar. Bom, então assim, primeiro o que é o plano astral, o que é um plano, depois vamos conversar sobre o que é o plano astral, depois quais são as 3 formas de interação do ser humano com o plano astral, depois aí vamos falar sobre especificamente como se dá essa interação e como elas estão entrelaçadas, e vamos nos deter mais na terceira interação do ser humano com o plano astral, que é naquilo que se conceitua como morte, e com um aspecto diferenciado que daí... Criatividade. Bom, já falei tudo? Falei. E também como eu tinha dito, também a Mara Tapshuri, neta de um grande amigo meu da década de 70. Ok? Então, todos bem-vindos aqui. Temos plateia de novo aqui. Ana Lúcia, de São Paulo, está aqui. Ana Lúcia, tem razão. Um grande abraço, estão mandando aqui. Fez o meu workshop em São Paulo. Temos gente aqui hoje, ao vivo. E também o nosso querido amigo irmão. Tudo bem, Jorge? Sempre está bem. Sempre está bem, né? Tá bem. Eu gostaria de... Espera aí, antes de passar para ele. Eu gosto de falar agora, porque depois deixar ele falar um monte. Estamos muito felizes com o sucesso, do qual o nosso querido amigo irmão tem participado também sempre que pode, do programa Vida Inteligente Interativo, todas as manhãs, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, com temas modernos, com temas que ajudam no caminho, ajudam no crescimento. Todo dia, às 10h30 da manhã, Vida Inteligente Interativo, na Pax, a TV do Bem, www.pax.tv.br. Amanhã de manhã, o tema, você vai gostar muito, como esse programa é ao vivo, amanhã o tema é Silêncio e Solidão. Muito obrigado. Ele aparece e eu esqueço. É engraçado isso, né? Até na hora do programa lá eu fico falando, qual é o tema de hoje? Só não pode pedir para repetir, né? Exatamente. Que coisa, né? É isso aí. Então amanhã nós vamos abordar. O que nós vamos abordar? Sei lá. Aparece o tema e na hora a gente desenvolve lá. Quando ele fala nós, é você falando sozinho, né? Nós, os 2 computadores, os 2 teclados, os 2 mouses, né? Que você já viu lá. Outro dia eu mostrei para as pessoas verem como é que é fazer aquele programa lá. Eu sozinho manuseando 2 mouses, 2 teclados, 2 monitores, câmera, né? Telefonema que toca. O meu irmão que chega atrasado, né? Eu tenho que abandonar a câmera para abrir a porta para ele, mas sempre bem-vindo. Você tem todo o direito de chegar a hora que você quiser. Eu aviso. Eu sei, avisa, claro. Então tá aí. Então, prazer ter você mais uma vez aqui, né? Igualmente, por que eu digo prazer? Porque eu não encontro com ele. É raro eu encontrar com o Jorge, mesmo morando em Florianópolis, e distantes 300, 400 metros ou quê? Por aí. Por aí, né? Então, mas aí tá. Mas ele é liso, não consigo, tem jeito. Fico na toca. Fica na toca e é difícil. Então tá aí, a palavra é sua agora. Pode cumprimentar quem você quer cumprimentar e depois vamos entrar no tema que promete. Não, só uma coisa, 150 vezes a gente já conversou? 150 vezes.
Eu me lembro outro dia que eu estava comentando com você, olha, Jorge, hoje é o programa número 100. Lembra? E como nós só falamos a cada 15 dias, e não tão regularmente, né? Porque tem dia, ou eu viajo, ou você não pode vir tudo isso aqui, você imagina 50 programas? Quantos anos são isso aqui? Sei lá, rapaz. Já estamos no... 2 por mês. É, 2 por mês, assim? 25 sem muita meses. regularidade, então. Então tá aí, ó. Mas nós somos atemporais, não tem problema. Não, tá bom, 150 programas já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho? Então hoje ele está se despedindo aqui, o Jorge, né? Conversa pra caramba, né? É, conversa.